Bom dia a todos. Meu nome é Fortunato. Eu faço parte, né, do núcleo de negócio, né, do núcleo de gestão de recursos, no qual o núcleo de compras e importações faz parte. E eu vou dar início a essa apresentação. Eu já exibi aí, né, a apresentação para todo mundo aí no slide. Se alguém não estiver vendo, se manifeste aí no chat, por gentileza. No final da apresentação nossa, que a gente vai tentar ser o mais breve possível, pessoal, a gente vai abrir espaço para todos os pesquisadores se manifestarem, tirar dúvidas, além daquelas que os senhores já enviaram, né, no formulário. E vamos lá, então. Então, né, a temática desse primeiro webinário que a Fundação Arthur Bernardes está fazendo com todos os pesquisadores e equipe, né, equipe técnica dos pesquisadores, é compras e importações. A ideia é que hoje a gente poder falar sobre os procedimentos de compra via fundação, porque existem aquelas compras, né, que os pesquisadores têm uma flexibilidade de ter determinado valor de fazer compra direta, então hoje a gente não vai tratar especificamente delas, a gente vai tratar das compras via fundação. Aqui, né, a nossa equipe de compradores, né, que é composta o setor. Então, né, somos 14 profissionais e 3 estagiários. O time está dividido em ilhas. Cada ilha possui 4 compradores, 4 analistas, sendo que um deles faz importação e também tem um profissional dedicado para a parte de seleção pública, quando assim o projeto exige, né, que a compra um pouco mais regulamentada pelo decreto das fundações, 8241. Também temos na composição da equipe uma pessoa que cuida do acompanhamento de todas as AFs, né, das autorizações de fornecimento em aberto, que cuida de providenciar todo o acompanhamento desde a emissão da autorização de fornecimento até a entrega, passando pela cobrança junto aos fornecedores. E também hoje, desde o ano passado, foi criada uma função que é para trabalhar a carteira de fornecedores, porque a gente identificou um gargalo em algumas classes, né, inclusive alguns dos pesquisadores que enviaram questionamentos para a gente, mandaram também sugestões, perguntas sobre isso, então a gente tem trabalhado as diversas classes de fornecimento para poder aumentar mesmo as opções de mercado. E então, aqui só uma foto para ilustrar, né, as ilhas na qual eu falei. Cada ilha é composta por 4 profissionais de compras. E isso permite mesmo maior agilidade, né, e uniformidade também nas tarefas e na distribuição dos pedidos também. Então, assim, as ilhas, elas conseguem trabalhar de uma forma dinâmica, e né, as pessoas interagem e compartilham o conhecimento entre eles. Aqui é mais uma foto também do setor, para quem não conhece, né, porque a gente sabe que tem muito pesquisador que às vezes conhece só a fundação de longe, né, às vezes por telefone. Então, quando a gente tem essa oportunidade de encontrar, ainda que de forma remota, né, no plano virtual, aí é interessante que a gente troca essas informações e se conhece. Aí, a partir daqui, pessoal, eu vou passar a palavra para a Brenda, que ela cuida de compras nacionais, né, uma das pessoas que cuidam de compras nacionais, e ela vai falar sobre o processo, de como é que o processo ele ocorre dentro da fundação. Então, bom dia a todos. Igual o Fortunato falou, meu nome é Brenda Galvão, vou falar um pouquinho para você sobre a compra nacional, né? Eu optei por escolher 2 maneiras de abordar isso, com esse fluxo, primeiramente através de um fluxo, de como o processo se inicia e como ele termina, né? E depois eu já coloquei algumas perguntas frequentes do nosso dia a dia, que a gente sempre recebe, né? E também algumas que já estavam no formulário que vocês preencheram, para a gente já ir adiantando e sanando essas dúvidas, mas no final, como o Fortunato mesmo já diz, a gente vai abrir para novos questionamentos. Se não entendeu e não ficar claro, nós vamos explicar novamente, às vezes com um exemplo prático, né, do que pode e que não pode. E aí, então, aqui nesse fluxo, o processo se inicia através da inserção do pedido no sistema agrega. Esse pedido, quando colocado no sistema, ele aparece inicialmente para o gestor do convênio de vocês. Então, o gestor faz essa primeira análise, ele vai fazer a análise da justificativa colocada, da finalidade da compra, se o produto, né, ou o serviço que vocês estão pedindo
pode ser adquirido dentro do processo, né, no projeto de vocês. E aí, depois que eles fazem essa primeira análise, eles encaminham esse pedido para a gente no setor de compras, que a gente vai fazer uma nova análise, e aí, recebendo esse pedido, a gente vai ver que chegou o pedido, a gente, como o Fortunato falou, a gente é subdividido em ilhas, então, os responsáveis, se a gente vê que uma importação vai passar para comprador responsável, se for uma licitação, vai passar para o comprador responsável, e se for compra nacional, na minha ilha vai ficar entre eu ou o Vitor, ou até mesmo a Michele, dar uma assistência para a gente nisso aí, e aí a gente vai subdividir isso através da demanda. Então, a gente vê quem está mais tranquilo ali, quem pode estar pegando esse pedido, para a gente iniciar e dar andamento. Então, quando o comprador pega esse pedido, a gente vai analisar o descritivo, né, do item que está sendo pedido inicialmente, e outras informações gerais do pedido também. A gente vai analisar se tem algum fornecedor indicado por vocês para a gente fazer contato, se tem algum documento já instalado na aba de documentos, alguma proposta que vocês já tiveram, para a gente entrar em contato e verificar sobre a validação dessa proposta, né, e atualização dessa proposta. A gente vai verificar sobre o local de entrega, se está tudo certinho, né, se foi colocado de forma correta. E se tiver tudo certinho, cada pedido de compra, ele gera um processo de compras, ou mais, né? Então, um pedido de compra, a gente gera um processo. Se, por exemplo, um pedido tiver 10 itens, 5 de informática e 5 de material de laboratório, a gente vai verificar que a linha de fornecimento desse material é diferente, então nós vamos optar por abrir 2 processos diferentes. Então, um pedido de compra gerariam 2 processos de compra, porque aí a gente vai abrir esse processo para os fornecedores, né, que atenderiam essa nossa demanda. Então, na abertura do processo, a gente vai fazer a estimativa da data para abertura, para pesquisa de mercado. Então, hoje, a média para esse processo ficar aberto para cotação é de 3 a 4 dias. Claro que, se for um serviço, às vezes a gente opta por abrir ele por mais tempo, para que o fornecedor tenha tempo mesmo, tenha um prazo para elaborar uma proposta mais completa para a gente, para evitar que a gente tenha um retrabalho depois. Então, a gente abre esse processo para pesquisa de mercado, né, fica aberto de 3 a 4 dias, e a gente espera ter um retorno dos orçamentos. Hoje, a gente espera ter um mínimo de 3 orçamentos para seguir com o processo, para a gente mostrar também que a gente teve, mesmo se for um projeto que não necessita necessariamente de 3 orçamentos, mas a gente opta pelos 3 orçamentos para a gente mostrar que a compra está sendo feita com valor dentro de mercado, que a gente correu atrás, né, os fornecedores, né, nos mostraram que eles têm disponível para a gente seguir. Então, depois que a gente tem os 3 orçamentos, a gente faz essa análise orçamentária. O que é isso? A gente vai analisar as propostas. Então, nessa análise das propostas, a gente verifica se está em nome da Funarb, se eles estipularam o valor do frete, né? Se o frete é CIF. O que é frete CIF? É aquele frete que o fornecedor paga, então a gente não teria que arcar com nada. Se o local de entrega colocado por eles está correto, as condições de pagamento estão todas dentro do que a Funarb faz, né? Se a quantidade que você solicitar é a mesma que eles orçou, né? Se o fornecedor faz a triangulação, para a gente seguir. Depois que está tudo ok, as propostas estão analisadas, estão todos dentro de um padrão, a gente lança tudo isso no sistema e envia para parecer técnico. O parecer técnico nada mais é que a validação da proposta pelo coordenador do projeto, porque é vocês, né, que sabem o que vocês estão necessitando e vão comparar se o descritivo que vocês colocaram é o mesmo descritivo que o fornecedor colocou. Então, vocês vão verificar se a compra, se o produto é aquele mesmo, para a gente seguir com a contratação, né, com a aquisição. Então, dado o parecer, isso aparece na nossa tela novamente, e aí a gente vai fazer as análises. A gente analisa se o parecer foi dado pelo menor preço, né,
E se sim, a gente segue, e se não, a gente vê se a justificativa que vocês colocaram para recusa desse parecer, né, é válida. Então, tendo tudo certinho, a recusa é válida ou foi aquisição pelo menor valor, a gente dá sequência e faz os procedimentos internos. Depois disso, a gente encaminha para a ratificação. O que seria a ratificação? A ratificação é quando a gente encaminha o processo de compra todo para o Fortunato, que é o nosso supervisor, e ele verifica se está tudo ok. Se todos os procedimentos que a gente adotou está correto, se não falta nada. Estando tudo correto, ele encaminha para o gestor, que ele vai fazer a análise do empenho. A análise do empenho, o gestor vai verificar se tem saldo disponível no convênio, né, se esse produto tinha algum valor aprovado, se está dentro do valor aprovado. E aí, ele falando que tem saldo e liberando esse empenho para a gente, nós vamos fazer a finalização da compra. Então, a finalização da compra, a gente finaliza ela através de um documento que a gente gera no nosso sistema, que é a AF ou a OS. A AF é a nossa autorização de fornecimento e a OS é uma ordem de serviço. Ah, Brenda, sempre esse documento é de forma simplificada? Não, nem sempre. A gente analisa caso a caso e essa autorização de fornecimento ou essa ordem de serviço pode ser de forma detalhada ou pode virar até um contrato. Se for valores mais altos, ou se o pagamento for de forma parcelada, se for pagamentos mensais. Então, isso a gente vai analisar caso a caso e vai optar pela melhor maneira possível de finalizar a compra. Finalizando essa compra, a gente encaminha esse documento para a empresa, né, que vai dar o ok, que está tudo correto, né, que está tudo válido, e a gente vai aguardar a entrega da mercadoria, que é pelo prazo estipulado que ele colocou na proposta. Então, isso aí agora, depois dessa finalização aí, é só aguardar mesmo a entrega. Aí, agora, eu coloquei algumas dúvidas frequentes, né, do nosso dia a dia, e são dúvidas também que apareceram no formulário. Então, muitos perguntam assim, qual é o prazo para finalização desse fluxo? Hoje, a gente tem um prazo de 15 dias úteis para terminar, desde que o pedido foi inserido no sistema, né, até a finalização, a geração da AF ou a ordem de serviço, são 15 dias úteis, mais o prazo de entrega colocado pelo fornecedor. Outra pergunta que sempre nos fazem é, Brenda, eu posso referenciar a marca no pedido? Pode sim, não tem problema. Só que aí eu vou te fazer um outro questionamento. Seria uma marca sugerida ou uma marca exigida? A marca sugerida é aquela que você pode colocar 1, 2, 3, 10 marcas, né, sem direcionar o descritivo do pedido. Então, assim, eu não posso colocar um descritivo que está direcionando para uma marca, apenas uma marca e falar que é apenas uma sugestão. Não, eu não posso. Eu tenho que colocar um descritivo completo, mas que sem direcionamento nenhum, e eu posso sugerir uma marca que eu acho que me atenderia melhor. Mas nem sempre é o que a gente compra, né? Que aí, se tiver o pedido, se o pedido for de uma marca, né? E o fornecedor colocou uma outra marca que atende ao descritivo, a gente vai, teoricamente, adquirir pelo menor valor. Se for uma marca exigida, pode também, não tem problema, desde que vocês nos apresentem uma justificativa técnica para isso. Ah, Brenda, eu quero um reagente da marca X porque minha pesquisa iniciou com essa marca, né? E se eu trocar essa marca agora, pode dar interferência nos resultados. Perfeitamente, nós vamos acolher isso, né? E na análise dos orçamentos, nós já vamos descartar todos que não foram daquela marca que você exigiu no processo. Outro questionamento que fazem para a gente constantemente é como a gente faz uma recusa de um orçamento. Hoje, a recusa de um orçamento tem que ser feita de acordo com o descritivo que foi colocado. Então, isso é muito importante. Por isso que o descritivo tem que estar completo e tem que obter todas as informações necessárias para que a gente consiga recusar orçamentos que não atenderia. Um exemplo, eu quero comprar um equipamento na voltagem de 110. Eu coloquei isso no pedido, né, no processo. E na hora de fazer recusa, né, na hora do orçamento, um fornecedor me mandou um equipamento com a voltagem de 220. Perfeito, só escrever no campo de parecer que a voltagem não corresponde com a solicitada, que a gente vai aceitar a recusa e vai comprar o produto que atende.
Outra pergunta que sempre aparece é o que é triangulação. Hoje, a triangulação é a emissão da nota fiscal, né, em nome da FUNARP, que é uma exigência, e o local de entrega diferente, então, em outro estado ou em outra cidade. Hoje, a triangulação, gente, é uma interpretação da lei. Então, hoje, o fornecedor, para fazer essa entrega em outros locais, é uma interpretação que ele faz da lei. Então, alguns aceitam fazer essa triangulação e outros não. A gente ainda tenta conversar, coloca a nossa contabilidade em contato com a contabilidade do fornecedor, quando ele fala que não faz, para tentar intermediar isso e conseguir fazer a triangulação, mas nem sempre a gente consegue. Outra alternativa também que a gente sugere para o fornecedor é a gente emitir a nota de remessa. O que seria a nota de remessa? É a nota que acompanha a mercadoria. Então, numa aquisição de um produto, eles emitem duas notas. A nota fiscal de venda, né, que é a nota que tem validade fiscal, que a gente vai pagar, e a nota de remessa, que acompanha a mercadoria. Então, numa triangulação, para que seja evitado uma possível parada do produto numa barreira fiscal, a gente emite a nota fiscal, a nota de remessa, né, para que isso acompanhe junto com a mercadoria. Mas também nem todos os fornecedores aceitam. Mas a gente tenta da melhor maneira possível fazer esse intermédio e conseguir a triangulação, mas em alguns casos a gente não consegue. Outra pergunta que sempre fazem para a gente, eu posso fazer compras em sites? Podemos sim, tá? A gente só tem 2 poréns para fazer aquisição via sites. Se o site, né, emite nota fiscal para pessoa jurídica, e se eles conseguem fazer a triangulação na entrega, se for o caso, né? Se for entrega em Viçosa hoje, igual acontece em alguns casos, é mais fácil a gente fazer aquisição no site, desde que eles emitem uma nota fiscal para a pessoa jurídica. Tá bom? Só porém, tem 2 sites que muitas perguntam para a gente, né, se pode fazer, e que hoje a gente não consegue comprar, é a Amazon Brasil e Mercado Livre. Nenhum dos dois emite nota fiscal para pessoa jurídica. Então, é um empecilho para a gente fazer aquisição nesses sites. Hoje a gente já conseguiu um site que consegue cumprir esses 2 objetivos e se tornou parceiro nosso, que é a Magazine Luiza. Então, todo produto que é vendido e entregue pela Magalu, hoje a gente consegue adquirir da melhor forma possível, com faturado para pagamento pós a entrega em todo local, em todo o Brasil, tá? E faz a emissão da nota fiscal para a FUNARP. Aí agora a Mônica vai falar um pouquinho para vocês sobre a seleção pública e as licitações. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mônica, né, uma das responsáveis aqui por fazer as compras por seleção pública, né, por licitação, e eu vou dar continuidade aqui nessa apresentação, né. Então, como a Brenda falou, né, as compras, no caso, as compras a partir de 40 mil, né, para os projetos, né, cujas regras de financiamento estabelecida pelo decreto, né, 8241 ou a lei 866, o procedimento de compra seria por licitação, né. E aí, tem um ponto aqui que eu depois, né, eu vou tirar mais dúvidas, né, específico, mas tem um ponto que eu chamo a atenção aqui, da importância de planejar a compra durante o ano, né? Porque essa soma dos 40 mil, ela é feita a partir dos itens, né, da mesma linha de fornecimento, e a partir da mesma linha de fornecimento, e não podem haver fracionamentos, né? Ou seja, se no início do projeto ali, do ano, eu fiz uma aquisição de 30 mil de reagentes, né, de produtos para laboratório, e aí, ao longo do ano, eu já somei aí 39 mil de compra feita pelo setor de compra direta, né? Se houver mais
uma aquisição no valor de R$ 1.000 de reagente, teoricamente ela tem que ser realizada por seleção pública. Isso traz morosidade para o processo, né? E se a gente fizer um planejamento anual dessas aquisições, isso vai evitar aí essa morosidade de processos e fazer várias licitações para os itens, né? E, além de tudo, a aquisição em conjunto, né, desses itens, um vulto maior, tende a trazer mais vantajosidade, né, para a gente, poder de barganha, né, tendem a reduzir aí os valores. Esse é o intuito, tá? Tem outros projetos, né, que são regidos aí por outros instrumentos jurídicos, que são específicos. Esse valor de 40 mil aqui é específico para os projetos regidos aí pela Lei 866 e pelo Decreto 8241, tá? E aí, eu vou trazer alguns pontos aqui mais importantes mesmo, né, nesse processo de licitação. Na verdade, assim, a gente tem que elaborar inicialmente mesmo, é um termo de referência, né, que é um documento onde vai conter todas as informações necessárias para a contratação, tá? Esse é o documento mais importante da compra, né, porque é com ele, né, que a gente vai dar sequência aí a todos os documentos, ao edital, a pesquisa de mercado, vai verificar a viabilidade da contratação ou não, né? Então, às vezes eu vejo que os coordenadores eles têm muita dificuldade de elaborar mesmo o termo de referência. De antemão, eu já me coloco aqui, né, eu e as meninas responsáveis pela seleção pública, pela licitação, a gente se coloca aqui disponível para poder orientar e ajudar na elaboração desse termo de referência, porque, na verdade, a gente tem o conhecimento, né, de tudo que tem que conter ali no termo de referência, mas a gente não tem o conhecimento técnico, né, que só o coordenador tem. Então, assim, juntando a gente, né, com essa parte de saber elaborar o termo de referência e a expertise do coordenador, que é necessário, né, necessário para a elaboração do termo, a gente consegue, em conjunto, fazer um termo bem elaborado, né, e garantir aí uma contratação eficiente, tá? Então, no termo, tem que ter, o que tem que ter aí no termo, né? O objeto, né? Então, eu chamo atenção aqui para a descrição detalhada, né, do objeto, mas essa descrição, ela deve conter, né, todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade, né, esperada da contratação. Então, nessa descrição, igual a Brenda já falou, se tiver a necessidade de exigir marca, né, aí tem que vir com a justificativa, né, justificativa técnica, né, da exigência dessa marca, e deve conter também, né, se precisar lá o objeto, a garantia, se há necessidade de pedir alguma amostra, né, antes de validar ali o recebimento, né, antes de classificar a proposta, né, da empresa, às vezes é necessário solicitar alguma amostra, pedir validade, né, do produto, se vai exigir alguma qualificação técnica, né, algum certificado de norma técnica, né, eventualmente aí vai existir, né. Então, assim, são requisitos mínimos mesmo para garantir a qualidade da contratação, né, e garantir também que o fornecedor, ele entenda o que você está querendo pedir, tá? Porque, às vezes, a gente solicita algo e que na hora que a gente joga no mercado, às vezes nem tem fornecedor, né, qualificado para fornecer aquele objeto que a gente está pedindo. Então, eu falo aqui, né, que a classificação ou desclassificação, né, são baseadas na descrição do objeto. Então, às vezes, é muito importante a gente descrever bem aquilo que a gente quer,
porque no ambiente ali, né, principalmente do Comprasnet, né, que é o que a gente está utilizando no momento, a classificação, ela vai ser, e desclassificação do objeto, vai ser com base mesmo na descrição, né? Então, infelizmente, no momento lá que a empresa de menor valor estiver atendendo toda a descrição do objeto, a gente não vai ter requisitos para desclassificar ela, se caso o objeto, assim, né, não estiver atendendo aquilo que subjetivamente a gente queria, mas a gente não conseguiu expressar na descrição, tá? No, no, no termo de referência, ele não pode, né, existir exigências que restringem a ampla participação, né? Todas essas exigências que restringem essa ampla participação devem ser justificadas. É o caso aí de exigir marca, né? Porque às vezes você exige uma marca e fornecedores, né, uma linha de fornecedores limitadas que podem te fornecer esses itens. Então, você está restringindo aí, né, a ampla concorrência, então é preciso justificar, tá? Tecnicamente. A justificativa tem que ser plausível. E tem que conter também, né, no objeto, o prazo de execução, né, o prazo da entrega, se for um serviço de execução, se for só um material a entrega, né, o local onde vai ser executado, se vai ser nas dependências da empresa, né, ou se vai ser o local mesmo onde vai ser executado, ou a entrega, né. O cronograma de execução é muito importante na questão de serviço, principalmente, né, para a gente poder, principalmente para a gente poder acompanhar a execução do serviço, né, vai ser crucial ali para o contrato, e com base nesse cronograma também, que a gente vai poder atrelar os pagamentos, né. Tem também, tem que ter, né, no objeto, as condições de recebimento, né, do objeto, se vai ser provisória, né, se vai ser parcelada, se vai ser no total, né, o prazo para a gente fazer o recebimento provisório, definitivo, e por meio de que vai ser, né? Se vai ser por meio de relatórios, de testes, né, ou até mesmo pela entrega do objeto, né, no caso de materiais. Tem que ter, né, no termo de referência também, passando aqui, a justificativa, né, e o objetivo da contratação, tá? Então, nele vai ser o quê? Vai ser qual o impacto da aquisição do objeto, né, para o projeto aí. É uma justificativa bem simples, não precisa ser muito elaborada, é só justificando mesmo o porquê da contratação do projeto, tá? As obrigações das partes, né, que a maioria aí já são de praxe, né, mas às vezes devem ter algumas, assim, específicas ao objeto, é importante também informar, tá? E a forma de pagamento também, né, condicionado, eu chamo atenção aqui, que tem que ser sempre condicionado à entrega, e quando for serviço, igual mencionei lá em cima, normalmente, né, atrelado ao cronograma de execução, tá? E aí, agora, a partir que a gente recebe o termo de referência, né, que ele está fechadinho, né, e tem todos os requisitos necessários aí, as condições necessárias para a contratação, a gente vai fazer a pesquisa de mercado, né, com base nesse termo de referência, e vai atestar aí a viabilidade mesmo da contratação, né, os prazos, se é possível, identificar aí no mercado os possíveis ajustes, né, necessários a esse termo, e os valores de referência também, né, para depois a gente fazer a validação, né, da disponibilidade financeira junto ao gestor ali, nesse valor de referência, né, se a gente tem um recurso disponível para seguir com a contratação, né, o gestor validando
a gente elabora o edital, né, também com base nesse termo de referência, tá? E com o edital elaborado, né, a gente envia para parecer jurídico, né, e às vezes o jurídico faz alguns apontamentos que, né, tem que fazer eventuais ajustes, mas na maioria das vezes, quando o termo de referência ele está redondinho, tem todas as informações necessárias para a contratação, normalmente são poucos ajustes ou até nenhum, e aí a contratação, o procedimento, né, o processo de contratação, ele flui mais rápido, tá? Então, assim, o importante mesmo é definir bem o termo de referência. E aí, após a validação do jurídico, é o momento da gente fazer a divulgação, né, a publicação desse edital. Quando se trata de lei 866, a gente, né, faz o pregão, então a gente faz a divulgação no diário oficial, tá? E no sistema Comprasnet. Também, todas as contratações e seleções públicas a gente faz no site da Funarb e no Comprasnet, tá? E aí, pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né? Ah, tá. Desculpa. Eu fico um pouquinho nervosa. Então, e tem também os processos de licitação, que tem alguns casos em específicos que a gente consegue conduzir presencial, mas no próprio decreto mesmo, né, 8241, ele fala que os procedimentos de licitação, né, de seleção pública, eles devem ser realizados preferencialmente de forma eletrônica, tá? No momento, a gente utiliza da plataforma do Comprasnet para realizar nossas compras por licitação, tá? Mas, em alguns casos específicos, a gente consegue fazer da forma presencial. São aqueles casos que torna-se inviável fazer a contratação de forma eletrônica, tá? Mais uma vez aí, pessoal, muito obrigada, tá? E aí todos... Ai, meu Deus do céu, de novo. É que eu não sou eu que estou passando. Então, e aí depois, pessoal, da contratação, da sessão, né, de publicação, a gente vai emitir a autorização de fornecimento, né, em caso de produtos, né, de materiais, e vamos, ou se for serviço, a gente vai enviar o contrato para o fornecedor assinar, né, e aí a gente finaliza aí a contratação, né, e a gente faz também todo o acompanhamento aí do contrato, né, e o acompanhamento também desse período de entrega aí dos materiais. Bom dia, pessoal. Obrigado, Mônica. Meu nome é Alex e eu vou explicar um pouquinho agora para vocês a parte da importação. A Brenda já passou pela parte nacional, que ela fez todo o acompanhamento dos pedidos, e quando tem as partes de valores um pouco mais alto e um descritivo mais objetivo, a Mônica também acabou explicando para a gente sobre a parte da licitação. O nosso terceiro modalidade de compra seria a parte da importação, que a Funarb tem anos de experiência em relação a importar tanto produtos, quando é necessário, quanto até mesmo a contratação de serviço no exterior. Então, vamos dar uma olhadinha do que a gente precisa para poder verificar se é possível fazer essa importação ou não, tá certo? A primeira parte, quando chega um produto, um pedido de produto ou de serviço, a gente vai fazer a análise de quê? A gente precisa estar vinculado ao CNPq. O CNPq é o órgão responsável por nos informar que a gente, como instituição, como uma fundação de apoio, a gente pode fazer esse trâmite de importação. Então, nessa primeira análise, a gente tem que avaliar o quê? A Funarb, como fundação de apoio, tem seu cadastro e ele está ativo no CNPq. Então, a gente, por um lado, poderia continuar com a nossa importação. Aí, quando o pesquisador entra em contato com a gente vai fazer a análise de para onde que essa mercadoria está indo. Um exemplo seria se a gente está fazendo uma compra para a Embrapa. Então, a gente vai fazer a análise junto ao CNPq e o CNPJ da Embrapa. A Embrapa, a gente sabe que está também ativa. Então, ela teria a possibilidade de fazer essa importação pela gente. Vamos imaginar que a Embrapa ou a instituição,
ela não tem esse vínculo com o CNPq. Qual que seria a segunda opção? A segunda opção seria o próprio pesquisador, o responsável pelo projeto da pesquisa, ter o vínculo com o CNPq direto com o CPF dele. É possível? É possível sim. No próprio site do CNPq, eles têm uma cartilha mostrando como que você faz essa inscrição e essa solicitação. A partir do CNPq ativo, a gente já consegue dar o nosso início à importação. Então, o que a gente faz? Chegou o pedido, teve toda aquela análise prévia, a gente verificou que o CNPq está ativo em ambas as partes, vamos para a pesquisa de mercado. Como que é feita essa pesquisa de mercado? A gente, para importação, acha interessante tanto fazer a análise nacional quanto internacional. Por quê? Muitas vezes há similares no mercado nacional que atenderia ao produto ou ao quesito que o pesquisador está sugerindo. Caso não atenda mesmo, a gente faz a análise da parte de importação do mercado exterior para fazer a apresentação para o próprio pesquisador. A gente sabe que em muitos casos o valor, por a gente ser isento de impostos, vai ser muito mais vantajoso. Mas também tem o contrapartida que o quê? A gente tem questões de despesas com as nossas importações. O que seriam essas despesas? A gente trabalha com essas despesas, pois, como somos isentos de importação, desses impostos da importação, a gente precisa seguir uma série de procedimentos, como apresentação de documento, umas liberações de outros documentos, que acaba gerando um custo para essa importação. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então, voltando, a gente fez essa análise prévia, a gente fez a pesquisa de mercado e a gente recebeu algumas propostas. O que dentro dessas propostas a gente precisa ter como informação para a gente dar continuidade com a nossa importação? Quando um fabricante ou até mesmo um exportador no exterior manda para a gente uma proposta, a gente sempre precisa verificar que as informações contendo na proposta tem que estar em nosso nome, tem que estar o nome da fundação, porque toda essa proposta vai ser vinculada ao banco. A gente utiliza o Banco do Brasil para pagamentos no exterior. E o próprio banco, ele questiona se caso não tiver em nosso nome. Então, as primeiras informações que precisa ter é a proposta estar em nome da Funarb. Essa proposta precisa ter uma data de validade. Então, vamos imaginar que o fabricante fez uma proposta hoje. Então, precisa constar na proposta que vai estar com esse dado. Também tem que ter informando que tem a validade, vamos imaginar, de 30 dias. Então, a proposta que foi feita hoje, ele vai informar dentro da proposta que é o quê? Falar que daqui a 30 dias essa proposta não é mais válida. Então, ok, tem essas duas informações. A terceira informação seria o termo de pagamento. Dentro da proposta, o próprio fabricante tem que nos informar que o pagamento será antecipado. Diferente da parte de nacional e até mesmo licitatória, a importação a gente faz todo um pagamento antes para depois a mercadoria iniciar o trâmite de vinda para o Brasil. Então, dentro da proposta, teria que ter essa informação que o pagamento é antecipado. O próximo seria o método de envio. A gente vai entrar em alguns quesitos de algumas perguntas que foram feitas anteriormente por vocês. Porém, a fundação e até nossos despachantes e tudo mais, a gente trabalha com dois métodos de envio, que são siglas no exterior que chama FCA e EXE. O FCA, que é o FCA que a gente trabalha, seria o nosso despachante, o nosso pessoal, e buscar a mercadoria até o fabricante. E já o Ex-Work, seria a segunda opção, seria o fabricante entregar, ainda em mercado internacional, ainda que seja nos Estados Unidos, vamos imaginar, em pegar a mercadoria e entregar para o nosso agente lá nos Estados Unidos, para depois o nosso agente trazer. Então, a gente trabalha com essas duas formas. Uma das formas que muitas vezes é questionada é por que não pode ser enviado por correio ou por courrier. Courrier são essas transportadoras que, como DHL ou UPS, ou até mesmo FedEx. A gente não pode trabalhar dessa forma exatamente por sermos isentos de importação, de impostos, perdão. Porque, ao ser enviado diretamente para o Brasil, pode ser que pare na Receita Federal e eles façam essa análise e vai ser taxado muitas vezes os produtos. Então, por a gente ter que fazer essa apresentação de toda uma documentação, a gente não pode trabalhar com essas transportadoras diretas. Aí entra em alguns empecilhos, porque algumas fabricantes ou até mesmo exportadores no exterior não entendem muito bem e eles não trabalham da forma de despachante.
Então, eles informam para a gente que só pode ser enviado via FedEx, vamos imaginar, o que acaba barrando a nossa própria importação, certo? Mas voltando um pouquinho para a nossa proposta, vamos imaginar que ele colocou que o método de envio vai ser um dos dois que a gente trabalha. Ok, está dentro do válido. A próxima seria até a mesma descrição dos itens. Os itens para uma importação precisam estar um pouco melhor descritos, porque muitas vezes o código aqui no Brasil é diferente do código no exterior. Então, o que a gente pede para o próprio fabricante ou fornecedor nos informar? Um código que chama NCM. Esse código é um código internacional que a gente consegue identificar a mercadoria. E através dele vai passar tanto pela Receita Federal, pela gente, por todo o processo. Então, a gente pede que do descritivo dessa mercadoria conste esse próprio código, tá certo? E também a gente pede para ele identificar as dimensões do produto. Porque através das dimensões, tanto peso quanto uma caixa que ele vai utilizar, se o produto utiliza um gelo seco ou alguma condição em especial, a partir dessas informações a gente vai conseguir fazer a análise da nossa despesa. Porque vamos imaginar que é uma mercadoria que, por algum motivo, seja um reagente corrosivo, ou seja, algo que pode ser perigoso. Então, já esse envio seria separado, um envio aéreo, um envio cargueiro, que seja. Então, por isso que dentro da proposta a gente precisa dessa informação, tanto de dimensões quanto de especificações mais precisas do próprio produto. E por fim, a gente também pede para o nosso fabricante colocar os dados completos deles dentro da nossa proposta. Feito isso, o que a gente vai fazer? A Funarb hoje em dia trabalha com 3 parceiros para importação. A Imperial, que é a nossa despachante oficial, que fica em BH, a Horizonte Cargo, que é a transportadora responsável no exterior. Eles têm contato e filiais no mundo todo, então qualquer empresa que a gente precise contratar, seja no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, eles têm uma filial, então a gente consegue trabalhar com eles de uma forma mais completa. Eles que vão ser os responsáveis, os agentes, por retirar ou acolher a mercadoria no exterior para a gente. E por fim, a gente tem a transportadora nacional, que é a MTG. Eles também são parceiros nossos há anos, que eles fazem todo o trâmite interno. Todas as nossas mercadorias chegam em BH, no aeroporto de Confins, que é onde é feito todo o despacho. A partir dessa mercadoria em BH, vai ser transportado para qualquer lugar onde seja. Seja em Brasília, seja para vir aqui para Viçosa para a gente, ou o local que o pesquisador esteja. Então, através dessa transportadora nacional, ele deixa a mercadoria dentro todos dos conformes, seja de gelo seco, seja de uma refrigeração mais especial, ou de um outro cuidado que a mercadoria precisa. Então, para a gente não estar trabalhando sempre com diferentes transportadores, a gente já fez essa parceria com esses nossos transportadores e os nossos despachantes, correto? Feito isso, o que a gente faz a próxima? A gente recebeu as informações da própria invoice, que é a proposta internacional, fez a análise com os nossos parceiros e a gente gerou um custo estimado para essa importação. Por que eu falo estimado? Como a gente sempre trabalha com o dólar em oscilação, ou a moeda que vai ser paga, o próprio produto, em oscilação, a gente normalmente utiliza uma margem de segurança e faz uma estimativa do produto. Essa estimativa vai ser apresentada para vocês e, claro, informando que quando for realmente fechado o pagamento, a gente vai fazer toda a alteração que seja assim, um pouco para menos ou um pouco para mais. O que a gente trabalha com a margem de segurança é exatamente para evitar que o que a gente apresentou ultrapasse o valor, que muitas vezes a gente sabe que existem projetos que têm já um valor estipulado, até mesmo para o produto ou para a própria despesa em relação à importação. Então, a gente faz a apresentação para vocês do valor em reais, de quanto seria essa mercadoria e quanto ficaria essa despesa para trazer a mercadoria para o Brasil. Feito isso, vai para vocês, vocês fazem toda a análise necessária, tanto do produto, com a apresentação da invoice e com as despesas. Me dando um ok, voltaria para mim e eu faria todo aquele processo como faz no nacional, que seria o empenho gerado e a própria geração da OS ou AF, que seria a autorização de fornecimento ou a ordem de serviço. O que difere da importação para o nacional seria os próximos passos. Feito a OS ou a AF gerada, o que a gente faz? Eu entro em contato novamente com o meu despachante e faço a solicitação da licença de importação.
Essa licença de importação é o passo inicial para a gente fazer todo o trâmite da própria importação. A gente entra em contato direto com o CNPq, que é o órgão regulador, e eles nos aprovam para trazer essa mercadoria. Então, eles dariam para a gente a licença de importar. Tendo essa licença aprovada, que o próprio despachante fala como deferida, a gente já pode fazer o pagamento. Então, eu pego toda a minha documentação, vinculo ao meu banco e já efetuo o pagamento para o exportador. Dentro da própria invoice que ele tinha me passado, vai ter os dados bancários que ele quer que a gente faça o pagamento e tudo certinho. Feito o pagamento, eu entro em contato com o nosso despachante, informo que o pagamento foi feito, entro em contato com o nosso fornecedor, informando também que o pagamento foi feito. A gente tem um costume de encaminhar para eles um recibo. Esse recibo internacional chama SWIFT, que o próprio banco disponibiliza para a gente, que é o quê? A confirmação que o pagamento foi feito e que já está na conta deles. Feito isso, eles já verificaram que foi pago e a gente já fez todo o trâmite inicial. Quais seriam os próximos passos? Os próximos passos seria o próprio fabricante preparar essa mercadoria para a gente, que seja uma fabricação de um produto que ainda não esteja pronto, ou até mesmo só separar o produto para a gente ir recolher. O nosso agente no exterior faz essa recolha do material, faz todo o preparo para o envio e vai fazer o despacho para a gente. Seja por avião, seja por navio, que a gente também faz. Não é tão comum, porque é um pouco mais demorado, mas também é possível. E ele faz todo esse trâmite. Chegando em Confins, em BH, a Receita Federal vai fazer toda a análise documentária. A própria Receita trabalha com alguns canais de verificação. A gente, felizmente, está no canal mais simplificado, que é o canal mais rápido. Então, a nossa importação, teoricamente, não é demorada. Após a Receita fazer essa análise, ela faz a liberação da nossa mercadoria, onde é gerada a DI. A DI o que é? É a declaração de importação. Nada mais é, resumindo, que seria a nacionalização do produto aqui no nosso mercado nacional. Então, feita a DI, que é a liberação da nossa mercadoria, o nosso despachante já pode fazer a recolha e avisar o nosso transportador nacional que a mercadoria já está disponível. Sendo assim, o próximo passo seria entregar diretamente em mãos para vocês a mercadoria. Certo? Além desse trâmite, a gente sabe também que existe uma outra modalidade, que seria o importa fácil. Acredito que a maioria dos pesquisadores já tenha ouvido falar. A gente até tem um pouco brincando aqui dentro da fundação, que a gente chama importa fácil de importa difícil. Por que a gente faz essa brincadeirinha interna? O quesito principal do importa fácil são as limitações que tem para a própria importação ser realizada. A gente sabe que o custo para essa importação é muito mais baixo. E realmente é assim. Por quê? O próprio correio faz todo o trâmite para a gente. O que a gente tem que tomar cuidado é, quando a gente faz a utilização do importa fácil, o primeiro lugar a gente tem que verificar se a própria empresa está disposta a participar desse importa fácil. Por quê? Não vai depender da Funarb, não depende da fundação fazer os trâmites iniciais para essa importação. O próprio fabricante ou fornecedor vai ter que preparar uma série de documentos lá no exterior e levar em lugares específicos essa mercadoria, que seria exatamente no Correios lá no exterior. Por quê? Deste modo que vai dar o início para a importação. E outro detalhe que a gente também tem que observar é, o importa fácil, ele é um pouco limitado em relação a tipos de mercadoria, tamanho e dimensão, e peso, perdão. O próprio Correio tem no site uma lista de quais mercadorias eles aceitam trazer via importa fácil e as dimensões com o peso. O peso gira em torno de até 10 quilos e as dimensões de 1,5 metro, dentro das mercadorias que eles falam que é possível fazer a importação. Aí a gente faz um comparativo. A nossa importação via o nosso despachante gira em torno de uns 3 meses para fazer até a entrega para vocês. Já o importa fácil, a gente estima normalmente de 5 a 7 meses. Então, assim, é mais que o dobro, se a gente parar para pensar. E em muitos casos pode ter uma barreira ou algum impedimento dentro do Correios que a gente fica assim com mãos atadas para resolver. Porque basicamente a gente tem que esperar a liberação do próprio Correios para fazer isso. Então, o que a gente normalmente não indica ser feita essa importação. Até mesmo pelo risco
e por a gente não ter um contato direto com a própria mercadoria. Mas a gente entende e a gente faz realmente em casos onde não há tanta verba disponível para fazer a importação, vai ser muito mais viável, ou outros fatores que são analisados caso a caso, ok? E a gente tem também o terceiro caso que eu tinha comentado, que seria o de serviço. Como que a gente faz essa contratação de serviços? O que normalmente a gente faz é a contratação de serviços, vamos imaginar, para sequenciamentos de DNA. A gente tem muito contato com a Macrogen. Acredito que muitos pesquisadores já tenham ouvido falar. Que é o quê? Quando vocês precisam enviar alguma amostra para ser analisada no exterior, ou até mesmo algum serviço que vai ser realizado no próprio exterior. Essa contratação, de maneira geral, tem que ser analisado o quê? Não vai chegar nenhum produto para a gente. Então, nada vai ser passado do exterior para o Brasil. Então, isso é considerado como um serviço. Vai ser uma análise lá fora e vai vir um resultado. Vai ser uma tradução de algum artigo que vocês precisam fazer. A gente pode fazer essa modalidade? Podemos sim. Como é feita? Basicamente, a gente faz a análise do que vocês estão solicitando, tem também a invoice ou a proposta do exterior, e depois a gente faz o pagamento. Feito o pagamento, tem todo o serviço prestado, e depois eles mandam para a gente um recibo e o resultado do serviço que vocês precisam. Então, em relação ao serviço no exterior, é bem tranquilo. A gente também pode fazer pagamentos o quê? Via cartão de crédito. A Funarb tem um cartão de crédito internacional que a gente utiliza muitas vezes para fazer pagamentos de quê? De inscrições no exterior, quando algum evento está sendo ocorrido, de algum software que vai ser comprado no exterior ou que vai ser utilizado online, mas é de compra internacional, a gente também pode fazer dessa maneira, ou até mesmo compra de livros ou de produtos educacionais, que a maioria dos casos são livros, e-books. A gente consegue fazer uma compra direta, porque até a lei no Brasil permite que a gente faça essa compra direta e não tenha os impostos embutidos. E a maioria dos casos, como o valor é baixo, a gente consegue fazer um pagamento direto por cartão de crédito, que é bem mais tranquilo, correto? Falado dessas três modalidades que a gente utiliza, o que é interessante a gente observar também? Tá até já aí na tela para vocês, que são os nossos canais de contatos. Essa compra 9745, que é o SIC, é o quê? Hoje em dia a Funarb está trabalhando com dois sites, que são dois sistemas, mas os principais para a gente. Que hoje em dia a gente utiliza mais o Agrega, e também antigamente era o SIC, que o SIC ainda se mantém para quê? Para compras internacionais. O que seria esse 9745? Esse 9745 é a disponibilidade da Funarb para que o pesquisador, qualquer pesquisador no Brasil, que tenha interesse em importar algum equipamento ou até mesmo fazer a contratação de algum serviço no exterior, mesmo que esse recurso que ele possua não esteja vinculado à Funarb. Então vamos imaginar que um pesquisador tem um recurso vinculado diretamente com o CNPq, que a gente sabe que tem muitos casos, e ele precisa fazer a importação de um produto específico para ele. O que ele faz? Ele entra em contato com a Funarb e através desse vínculo do SIC, do 9745, que é um projeto generalizado, que a gente fez, ele vai conseguir fazer essa importação. Então, a gente faria toda a análise prévia para o pesquisador, apresentaria os valores, os custos estimados, ele fazia a análise, ele aprovando, qual seria o próximo passo? A gente emitiria notas para ele, seja uma nota de venda, uma nota fiscal da venda do produto, ou até mesmo do custo do produto. A gente faz essa emissão da nota, ele faz o pagamento para a gente, e a partir desse pagamento a gente está com o recurso aqui na fundação, faz toda a importação. O trâmite é igual ao que a gente faz dentro de projetos aqui vinculados para a gente, e após isso a gente faz a prestação de conta para ele. Então, o que é interessante a gente fazer essa análise, que é o quê? Mesmo que um pesquisador não esteja vinculado à Funarb, mas tem um recurso próprio, ele consegue sim fazer essa importação com a Funarb, que a gente vai fazer todo o trâmite para ele, com as apresentações dos valores, vai trazer o produto e depois vai fazer a prestação de contas. Aí, dentro do site da própria Funarb, que eu coloquei o link para vocês, tem um explicativo para mostrar como que é feita essa importação, e até mesmo lá tem um link de WhatsApp. Então, às vezes, o pesquisador está com alguma dúvida um pouco mais generalizada, ele não quer fazer um pedido, só quer tirar uma dúvida sobre a importação, ele pode entrar em contato direto mesmo com o WhatsApp, que assim vai ser um pouco mais direto o nosso contato.
tá certo? Aí o próximo passo seria o acompanhamento de todos os modos gerais. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente acompanha? O número 1, a gente faz o monitoramento do tempo de compra e dos atrasos com as entregas dos fornecedores. Aqui no nosso setor de compras, tanto nacional, quanto licitação, quanto a importação, a gente sempre está monitorando, porque a gente gosta de fazer a análise de um fornecedor, de entrega, de tipos de produto, então a gente faz esse monitoramento. A gente faz a indicação dos fornecedores com maior volume de pedidos e com maior volume de capital. Por que a gente faz esse tipo de identificação? Porque a gente tenta sempre fazer uma negociação de melhor custo-benefício. Então, imagina que um fornecedor está vendendo muito para a gente tem uma barganha maior para falar, olha, poderia gerar um desconto em produtos ou em serviços para a gente, porque a gente tem um contato mais direto. Isso é interessante a gente fazer. O número 3, a gente faz a classificação dos fornecedores de acordo com o grau de dependência, que é o número de pedidos, exatamente como eu tinha comentado antes. Por a gente fazer essa identificação e esse acompanhamento, a gente tem o volume do que é feito. Então, a gente tem a classificação dos fornecedores, seja de informática, seja de reagentes, e a gente consegue acompanhar casos a casos. O número 4, a gente faz a identificação dos fornecedores com maiores gargalos, que é o quê? Se um fornecedor teve uma entrega atrasada durante muito tempo, o motivo desse atraso, se esse atraso está sendo constante, se às vezes ele fez uma emissão de nota errada, ou um produto chegou com defeito. Então a gente vai fazendo essa identificação de, digamos, problemas para a nossa compra para que não se repita no futuro. O número 5, a identificação das classes de produtos que demandam maiores opções de fornecedores. A gente trabalha os nossos itens de produtos em classes exatamente por causa disso. Com essas classes, a gente consegue identificar fornecedores ou possíveis fornecedores que vão nos oferecer tais produtos e com isso a gente tem uma barganha maior para fazer a pesquisa de mercado. Então a gente consegue melhores preços, melhores condições para entrega, para pagamento. Então a gente consegue ter esse contato melhor. E por último, seria a criação do indicador de desempenho dos fornecedores, que é o quê? Que é o guia, que é uma tomada de decisão da gestão de fornecedores. Então, através de todos esses passos citados antes, a gente consegue fazer um indicador. Então, a gente sempre vai estar analisando de perto como que um fornecedor está sendo avaliado, se ele está bem, se ele não está, na entrega, no pagamento. Correto? Eu acredito, de modo geral, era mais isso que a gente tinha para falar para vocês. Tem mais alguma pergunta no momento? Queria agradecer de novo a participação de todos vocês. Esse é o primeiro bate-papo de vários que a gente está planejando. Como o Fortunato disse, o nosso objetivo aqui é aproximar de vocês, mesmo que vocês pesquisadores não tenham oportunidade de estar presentes na Funarb, de conhecer todos os nossos compradores, os gestores e toda a equipe da Funarb pessoalmente. A gente está fazendo essa série para que vocês possam realmente dialogar, estar mais próximos e esclarecer sempre as dúvidas de vocês. Para que, de fato, os projetos aconteçam de forma mais tranquila e que vocês possam se dedicar à pesquisa de vocês e a gente cuidar dessa parte. Eu coloquei aqui no chat o nosso endereço do nosso blog para que vocês possam seguir. Lá a gente tem um campo para que vocês possam assinar a newsletter da Funarb e a gente sempre está com novidades lá sobre o procedimentos da Funarb, como que a Funarb funciona em algumas partes. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer matérias, podcasts e apresentações específicas sobre alguns procedimentos e dúvidas que vocês possam ter. Colocar, então, novamente, né, a nossa equipe à disposição, a Funarb como um todo, e agradecer a presença de vocês. A gente está salvando aqui a reunião e a gente vai disponibilizar depois em uma plataforma, a gente vai informá-los por e-mail em seguida. Quer acrescentar alguma coisa, Fortunato? Não, Angélica, pode seguir aí para o final mesmo. Obrigado a todo mundo aí. Obrigada, então, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Uma boa semana, um bom dia.